faça presente junto aos teus filhos, dá-nos tua paz, teu amor, venha habitar entre nós, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce paz do Senhor, esteja sobre sua vida, sobre todos os seus queridos, seus familiares, seus amados. Seja esse um dia de bênção no seu coração. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor, e nós louvamos o nome do nosso Deus. Estamos reunidos como a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Queremos então louvar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. E para isso, meus irmãos, eu convido você agora a unir-se a nós, a cada um de nós que estamos ligados, conectados uns aos outros através deste culto, que o Senhor possa abençoar seu coração e este culto seja uma bênção na sua vida. A palavra que será ministrada, os louvores que serão cantados, enfim, todos os atos do culto possam abençoar o seu coração. E que nós elevemos ao Senhor o nosso louvor que é devido a Ele, que só Ele merece e só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero iniciar este culto, meus irmãos, com uma palavra que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. E fazemos isto agora, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Vamos orar. Que Deus abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você tenha neste dia uma experiência gloriosa com o nosso Deus, com a pessoa do seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus possa entrar em sua vida e fazer grandes coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, dando início a este culto, que seja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela gloriosa e bendita oportunidade que o Senhor nos dá de manifestarmos a Ti, ó Deus, um culto e um culto racional, um culto que lhe é devido, culto este, Senhor Deus, que nós ansiamos por chegar para estarmos juntos na Tua presença. Senhor Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor, a nossa dedicação, nossa consagração, enfim, o nosso louvor e adoração. Senhor Deus, põe a Tua mão sobre cada um dos Teus filhos que estão agora participando deste culto e que esta palavra possa chegar a tantos quantos, Senhor Deus, necessitam hoje desta palavra específica, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nós e oramos assim, ó Pai, em Teu nome. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que este seja um culto agradável ao Senhor, mas que fale ao seu coração e coloque você diante de Deus para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, ó Rei do Universo. Rei do Universo, queremos Te louvar. Rei do Universo, queremos Te exaltar e manifestar o nosso coração para Te adorar. Vivo estás perfeito, e que por fim sobre esta terra te levantará. E a tua palavra nunca falha,
que firme estás, meu Redentor, e que por fim sobre esta terra te levantarás. E a tua palavra nunca falha, fiel é o meu Senhor. E pra adorar-te fui criado, teu servo sou, meu Deus. Rei do universo, queremos te louvar. Rei do universo, viemos te exaltar e universal o nosso coração pra te adorar. E esta mesma palavra diz que o Senhor está aqui, e que no meio do louvor seu Espírito vai soprar. Não consigo compreender tão grande amor assim, e faz de mim, filho pecador, um santo adorador. E essa mesma palavra diz que o Senhor está aqui, e que no meio do louvor seu Espírito vai soprar. Que no meio do louvor, declara ele. E que no meio do louvor seu Espírito vai soprar. Não consigo compreender tão grande amor assim, que faz de mim, filho pecador, um santo adorador. Rei do universo, queremos te louvar. Rei do universo, viemos te exaltar e universal o nosso coração pra te adorar. Rei do universo, queremos te louvar. Rei do universo, viemos te exaltar e universal o nosso coração pra te adorar. Rei do universo, queremos te louvar. Rei do universo, viemos te exaltar e universal o nosso coração pra te adorar. Rei do universo, queremos te louvar. Rei do universo, viemos te exaltar e universal o nosso coração pra te adorar.
Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei pra te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor. Sim, celebramos a ti, Jesus, exaltamos o teu nome, o nome que está sobre todo nome, nome que venceu a morte, está presente aqui. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso sempre tão bom, gracioso Deus, seja com cada um de vocês. Bom, estamos aqui agora para ouvirmos a mensagem de Deus para nós nesta ocasião. Que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Eu convido você para que a gente junto possamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 6. Lucas, capítulo 24, versículo 4 ao versículo 6 está escrito: No primeiro dia da semana,
de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram para o sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Lembraram-se de que Jesus tinha dito a respeito da sua prisão, morte, crucificação e também ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos juntos caminhando numa série intitulada Lugares Mais Importantes da Cidade Santa. Jerusalém, Israel. Nós estamos juntos destacando aqui a cada domingo a respeito de alguns lugares que são importantes para a vida da igreja, para a vida do cristão ali da Cidade Santa. Nós já vimos a respeito de 2 lugares importantes da Cidade Santa para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos, por exemplo, e já aprendemos sobre o Jardim do Getsêmani, lugar de agonia e de salvação. Vimos domingo passado sobre o Monte Calvário, que nós percebemos que se trata da maldição tornada em bênção. E hoje nós falaremos sobre mais um lugar importantíssimo da Cidade Santa para os cristãos em todo o mundo. Hoje falaremos sobre o 3º lugar mais importante da Cidade Santa, que é o sepulcro. O sepulcro onde Jesus foi enterrado, que é o lugar da ressurreição. Sepulcro, lugar da ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, amigos, após Jesus ter sofrido ali no Monte Calvário e ter ali morrido na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados, por já ser uma sexta-feira, por ser sexta-feira, e os judeus, vocês sabem que os judeus, eles só têm atividade de trabalhos ou doméstico até sexta-feira às 18 horas, pois depois vem o sábado e eles não fazem absolutamente nada no sábado. Por isso, após Jesus ter sido crucificado ali no Calvário, e por ser uma sexta-feira, os líderes religiosos que se levantaram contra Jesus e que clamaram para que ele fosse crucificado, foram até Pilatos para pedir que se apressasse a morte de Cristo. Que se apressasse a morte de Jesus, assim também como os 2 ladrões que foram crucificados com ele. Por ter sido uma sexta-feira que Jesus morreu, e logo viria o sábado, então os líderes judaicos se aproximam de Pilatos pedindo que se apressassem a morte tanto de Jesus como daqueles 2 ladrões que estavam com ele crucificado. Como que isso seria possível? Como poderia e qual é o hábito de se apressar a morte de uma pessoa que estava crucificada? Muito simples, quebrando as pernas dos que estavam sobre a cruz. Os soldados romanos
se dirigiam até a cruz e quebravam as pernas assim daquelas pessoas crucificadas, e com isso eles não conseguiam erguer as pernas a fim de respirar, então por isso morriam sufocados. É exatamente isso que acontecia para antecipar a morte das pessoas que eram crucificados. Eles se dirigiam até elas, quebravam as suas pernas, elas ficavam impossibilitadas de se levantarem para tentar respirar e então morriam sufocados. E isso eles faziam porque, segundo a lei judaica, havia uma lei no judaísmo que dizia que um corpo não deveria ficar a noite inteira no madeiro. Que todas as pessoas que morressem crucificado não poderiam ficar a noite no madeiro, mas deveriam ser enterradas no mesmo dia. Por isso que os judeus recorrem a Pilatos pedindo que apresse a morte de Jesus, porque ele não pode ficar lá a noite toda, tem que ser sepultado no mesmo dia. E nós lemos a respeito disso em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 21, 22 e 23 está escrito assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo do madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então, por ser uma lei judaica, eles tinham que sepultar os mortos sexta-feira, antes do horário que entraria o sábado, para que eles ficassem cumprindo a lei. E a lei dizia que nenhuma pessoa deveria ficar morto a noite toda na cruz, mas que deveriam ser sepultados no mesmo dia em que eles morressem. Então veja, já é sexta-feira à tarde e Jesus já está morto. Jesus morreu na sexta-feira e já é sexta-feira à tardezinha e Jesus já está morto, mas os dois ladrões ao seu lado ainda estão vivos. O ladrão que foi crucificado à direita e à esquerda ainda estão vivos, embora Jesus já tenha entregue o seu espírito, esteja morto. Então os soldados vão até aqueles dois e quebram as pernas dos dois ladrões. Eles quebram as pernas dos dois ladrões, mas não quebram as pernas do Senhor Jesus, porque ele já estava morto. Ele já estava morto. E isso então se cumpre o que diz no Salmo 34, versículo 20, que diz: ele protege todos os seus ossos e nem mesmo um deles foi quebrado. Havia uma profecia sobre Jesus que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados, até porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e um cordeiro não podia ter defeito algum para ser oferecido, tinha que ser um cordeiro perfeito. E isso, por sua vez, se ele quebra uma perna na cruz, ele estaria sendo um cordeiro oferecido com fratura e não seria um sacrifício perfeito. Mas já havia uma profecia a respeito dele, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando aqui os judeus procuram Pilatos pedindo que apressem a morte de Jesus, e eles vão até a cruz e percebem que Jesus já está morto, então ele quebra as pernas apenas dos ladrões, mas menos de Jesus, e aí então se cumpre que não haveria, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, os soldados romanos, a fim de eliminar qualquer dúvida de que Jesus está morto, um soldado lhe fura o lado com uma lança, atingindo a região do coração. Os soldados romanos se dirigem até o Calvário, percebem que Jesus está morto, os dois ladrões não. Quebram a perna dos dois ladrões, mas Jesus não quebra a perna porque está morto. Mas na dúvida, um soldado vai, enfia-lhe a lança e atravessa e atinge o seu coração. E a Bíblia diz que ali então imediatamente sai água e sangue. Água e sangue. E com isso se cumpre mais uma outra profecia, porque lá no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 10, está escrito: eles olharão
para aqueles que traspassaram. Eles olharão para aqueles que o traspassaram. Então já está dizendo que Jesus, há uma profecia que nenhum dos seus ossos se quebrariam e que ele seria transpassado com uma lança, e os olhos daqueles que assim o fizeram veriam. Então percebam que, na verdade, a morte de Jesus foi profetizada, a morte de Jesus se cumpriu as Escrituras em todos os detalhes, e então nós estamos caminhando aí nesta bênção desse lugar chamado Calvário, aonde Jesus foi morto, e também ali no sepulcro onde ele foi sepultado. Então veja, já era tarde, as pessoas tentaram apressar a morte de Jesus, mas ele já estava morto. Cumpre-se então as profecias a respeito de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados e que ele seria traspassado. Logo após então a sua morte, o corpo de Jesus sai da estaca, os seus discípulos o tiram ali daquela cruz, e um homem chamado José, da cidade de Arimateia, ele era um homem rico, um membro bem conceituado do Sinédrio, e que criou coragem, foi até Pilatos e pediu a ele o corpo de Jesus. José de Arimateia, um dos que criam no Senhor Jesus, ele então se dirige a Pilatos e pede que pudesse tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Pilatos então chama o oficial do exército, que confirma que Jesus está morto. E então Pilatos atende o pedido de José de Arimateia. E então o corpo de Jesus é preparado para o sepultamento. José, ele compra linho fino e ele tira o corpo de Jesus da cruz. E ele enrola o seu corpo no linho em preparação para o sepultamento de Jesus. Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite, querendo saber alguma coisa, e Jesus disse que necessário era que nascesse de novo. Nicodemos, sim, foi aquele que foi ao encontro de Jesus pela primeira vez de noite, ajuda José de Arimateia também nesse processo de sepultamento. Ele traz uns 33 quilos de uma mistura cara de mirra e o aloés para ungir o corpo de Jesus antes do sepultamento, um cerimonial que era costume habitual na hora do sepultamento. Então o corpo de Jesus é enrolado em faixas que contêm esses aromas, conforme os judeus costumavam fazer no sepultamento dos seus. José tinha um túmulo novo. José de Arimateia já tinha um túmulo novo, escavado na rocha, bem ali perto do lugar onde Jesus tinha sido crucificado. E então o corpo de Jesus é colocado nele apressadamente, porque já era finzinho da tarde da sexta-feira, e eles teriam que fazer isso com urgência, porque não podiam fazer absolutamente nada no sábado. Então, uma grande pedra é rolada até a entrada no túmulo e é selada, e ali se colocam 2 soldados para ficarem vigiando, a pedido dos sacerdotes dos judeus, para que não deixassem roubar o corpo. E então colocaram uma grandiosa pedra na frente do túmulo, selaram o túmulo e ainda puseram guardas para vigiar o túmulo de Jesus. E isto é feito às pressas, como já disse, antes do sábado começar. Maria Madalena e outra Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres também foram para ajudar a preparação do corpo. A Bíblia diz lá em Lucas 23, 56, que elas correram para o fim de preparar aromas perfumados para passar no corpo de Jesus depois do sábado. Jesus então é tirado da cruz rapidamente na sexta-feira, a pedido de José de Arimateia. Pilatos, ele sepulta Jesus no seu
próprio túmulo que ele tinha ali numa rocha, fecham-se tudo, preparam ele com óleo rapidamente e então as mulheres voltam para casa para preparar, para que depois do sábado, no caso domingo seria de manhã, elas pudessem voltar e ungir de novo, preparando aquele corpo para um sepultamento de acordo com a cultura. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá, as mulheres encontraram o túmulo vazio. Olha o que diz o texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem moverá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse eles. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde haviam posto. As mulheres então pela manhã, domingo pela manhã, bem cedinho, vão ao túmulo e ao chegar lá percebem que a pedra se fora removida, que há um anjo ali presente, o corpo de Jesus não está na sepultura e o anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Por isso, verdadeiramente, o sepulcro é o lugar da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor, que lugar importantíssimo é o sepulcro de Jesus, porque ali ele venceu a morte. O sepulcro é o lugar do poder, é o lugar da vitória de Jesus e também da nossa vitória. É onde Cristo venceu o pecado, a morte, o mundo e o inferno, exatamente ali na sua ressurreição. O sepulcro de Jesus é um sepulcro diferente, profundamente diferenciado. Queridos, entendam, sepulcros existem em toda parte do mundo. Alguns são antigos, outros são históricos, mas nenhum sepulcro é como o de Jesus. Nenhum. Existem sepulcros magníficos, grandiosos, pomposos, mas existem também sepulcros simples e comuns. Existem sepulcros dos poderosos profetas do passado. E ainda temos o sepulcro do rei Davi, lá no Monte Sião. Temos o sepulcro de Abraão, o pai da fé, de Isaac, de Jacó, os patriarcas do Antigo Testamento. Temos o túmulo de Sara, Rebeca, Lia, Raquel e de muitos outros personagens bíblicos. Temos como visitá-los e eles lá estão, mas o sepulcro de Jesus Cristo é diferente de todos os sepulcros já existentes em toda parte do mundo. O túmulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo é diferente de todos os demais túmulos que você possa imaginar que existam pelo mundo, porque o sepulcro de Jesus está vazio. O sepulcro de Jesus está vazio. Ele não está mais lá, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte. Esta é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, esta é a razão da fé cristã. A ressurreição de Cristo, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas sabemos que ele ressuscitou e esta é a razão da nossa fé. Até porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer. Se Jesus tivesse morrido simplesmente e não tivesse ressuscitado, vencendo assim a morte, para nos resgatar,
de nada teria valido a sua presença na terra. Se Jesus tivesse vindo, ensinado tudo o que ele ensinou, morresse, fosse crucificado, mas não ressuscitasse, a sua vida teria sido vã aqui. Para que teria vindo ele? Se ele não vencesse a morte, o inferno, o pecado e o mundo. Mas a Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne para viver conosco e para oferecer a sua preciosa vida, a vida eterna a todos os que creem. Por isso que ele veio, para nos dar a vida eterna. Queridos, outros líderes, e não são poucos, há muitos líderes pelo mundo afora, outros líderes religiosos antes e depois de Jesus, a partir dos quais foram fundadas muitas e muitas religiões, simplesmente morreram. Buda morreu, Maomé morreu, e tantos outros fundadores do Hare Krishna morreram, de todas as outras seitas morreram, todos. E não ressuscitaram como Jesus ressuscitou. Todos morreram, mas não ressuscitaram. Jesus também morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Eles não deram as suas vidas para o resgate das pessoas. Jesus deu a sua vida para resgatar o mundo. Os demais líderes não deram a sua vida, morreram ou assassinados, ou de morte assim, né? E não da maneira como Jesus morreu. Nenhuma religião, queridos irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, nenhuma religião aponta o seu fundador ou líder como vencedor da morte, como vencedor do mal e como vencedor do pecado. Nenhum. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é justo e santo. Só Ele venceu a morte. Somente o Filho unigênito de Deus teve esse poder que lhe foi dado pelo Pai eterno. Só Jesus recebeu esse poder e só Ele venceu o pecado, o inferno, o mal, o mundo e toda sorte de males. Queridos, prestem atenção. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões existentes em todo o mundo, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. A morte não pôde conter o Filho de Deus na sepultura. Jesus desceu aos mortos, sim, mas Jesus venceu a morte no domingo, no terceiro dia. Ele morreu, sim, desceu à morte, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Portanto, meu irmão, olha que coisa linda que eu vou dizer agora. Portanto, a morte tornou-se a partir da ressurreição de Jesus. Presta atenção, se tem medo de morrer. Para todos vocês que assustam com a morte, têm medo da morte, têm pavor da morte, entendam uma coisa: a morte de Jesus e a sua ressurreição ali na cruz, a partir dali, a morte tornou-se apenas um símbolo de passagem. Um símbolo de passagem. Antigamente as pessoas morriam e ficavam mortas, não havia mais possibilidade nenhuma. Aí Deus vem para salvar, morre e vence o pecado, o diabo e a morte. Então faz daí, quando ele ressuscita dentre os mortos, a morte torna-se a partir dali apenas um símbolo de passagem. Agora é apenas um símbolo de passagem. Morremos e vamos estar com o Senhor na glória. Queridos irmãos, o sepulcro de Jesus é o lugar da ressurreição. É muito importante esse lugar na Cidade Santa e é um dos lugares mais importantes para a vida do cristianismo, é o sepulcro, porque o sepulcro é o lugar da ressurreição do nosso Salvador. Aceitando a morte para enfim vencê-la, ressuscitando e mais tarde elevando-se ao céu, Jesus confirma as suas palavras ditas muito antes para nós. Ele diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio para que todos nós possamos ter vida e vida em abundante.
por isso ele ressuscitou. A maior das mensagens, meu irmão e minha irmã, a maior das mensagens para o mundo é que Jesus veio e venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte por você e por mim. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ou seja, ressuscitará dentre os mortos no dia da sua vinda. Meu irmão, no sepulcro de Jesus, no sepulcro vazio de Jesus, temos a maior das mensagens, tanto da morte como da ressurreição de Cristo, nosso Senhor. É isso mesmo. No sepulcro vazio de Jesus, temos a maior mensagem. A mensagem tanto da morte como da ressurreição e o vencer de Jesus, a morte ali naquele dia. O sepulcro verdadeiramente é o lugar da ressurreição. E se Jesus, como cremos, meu irmão e minha irmã, e se Jesus, como todos nós cremos, ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não tememos a morte. Vitória de Jesus. A vitória de Jesus é a vitória de todos nós. Jesus ressuscitou e nós, os nossos que já partiram, também ressuscitarão no dia do Senhor. Não é importantíssimo o sepulcro? Pois é, não só o Getsêmane é importante, porque Deus nos troca ali o cálice, não só a cruz, que é o preço que foi pago, o sangue que foi derramado para a nossa regeneração e salvação, mas também o sepulcro é importante, porque ali Jesus ressuscitou e venceu. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve. Jesus ressuscitou para lhe garantir a vida eterna. Ele tomou o cálice da sua salvação, ele morreu no meu e no seu lugar, e ele ressuscitou para nos dar a vida. Verdadeiramente, o Calvário, o Getsêmane e, sobretudo, o sepulcro de Jesus são lugares importantíssimos da Cidade Santa. Eu tive o privilégio de estar nesses lugares e conhecer pessoalmente, verdadeiramente, a história não nega a existência e a vinda de Jesus. Tanto é que a história se divide entre antes e depois de Cristo. O sepulcro é um lugar da ressurreição. Ouça essa canção. Deus abençoe você. Já voltamos. Está, escárnio não há mais lá, é prova de quem venceu, da morte ele reviveu, os anjos anunciarão, depressa proclamai que o mesmo crucificado havia ressuscitado, Posso crer no amanhã,
meus irmãos, que grande e maravilhosa bênção que o Senhor trouxe ao nosso coração neste culto de hoje. Louvamos a Deus por tudo aquilo que nós pudemos ver e ouvir, glorificando ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por tão abençoada palavra que o pastor Paulo nos trouxe. Muito obrigado, pastor, e continue o Senhor inspirando o seu coração para trazer a palavra de Deus às nossas vidas. Louvamos a Deus porque o Senhor Jesus assumiu a nossa culpa e foi à cruz, à morte de cruz, passou 3 dias neste sepulcro, mas ali naquele lugar nós vemos como a bênção do Senhor sobre nós veio de maneira gloriosa, pois assim como o Senhor ressuscitou, assim também nós temos esta graça do Senhor para um dia também estarmos para sempre vivos diante do Senhor, para receber dele a sua glória. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra tão impactante e eu espero que você que esteja nos assistindo possa também ter sido muito e ricamente abençoado. E peço a você, envie este culto a tantos quantos você deseja para que possam ouvir uma palavra tão abençoada e inspirada por Deus. Vamos orar, encerrando este culto, que o Senhor possa assim falar conosco em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, porque esta palavra nos trouxe, Senhor Deus, um alento tão grande ao nosso coração, pois nós vemos, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo venceu por nós a morte e selou sobre nós a sua vida, a sua glória, a majestade do Senhor sobre o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai, tudo aquilo que é teu, para desfrutarmos, ó Deus, na tua presença e também desfrutarmos na glória eterna do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este culto tão precioso, tão abençoador. Que os teus filhos e filhas, ó Deus, possam estar meditando nesta palavra essa semana e sejamos ricamente abençoados e agraciados pelo Senhor com tantas coisas maravilhosas. Então, Senhor Deus, nós nos despedimos e pedimos ao Pai que o amor de Deus, o nosso bondoso Deus, esteja sobre nós, caindo sobre a nossa vida, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja sobre o nosso coração, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todo o povo de Deus, desde agora, Senhor, e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido, pois estamos a caminho da Nova Jerusalém, estamos a caminho da nossa eternidade com Deus. Deus abençoe seu coração. Tenha uma semana poderosa nas mãos do Senhor. Um forte abraço. Até domingo que vem, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Súbito